Prezado Dr. Irismar Reis de Oliveira, perdoe minha impertinência. Movido pela angústia da espera, tomei a liberdade de escrever essa carta. Desse modo, poderei me apresentar e expor o motivo pelo qual busco sua ajuda, me antecipando assim a consulta agendada para breve. Bem, escrevo para obter alívio e para não desistir. E, por fim, para tornar tal encontro um tanto mais produtivo, pois, dada a dificuldade da viagem, talvez não tenhamos uma segunda oportunidade. Meu nome é Franz Kafka, tenho 31 anos e nasci em Praga. Sou primogênito de uma família judaica. Eu moro com meus pais e com duas de minhas irmãs. Outra de minhas irmãs, a mais velha, casou-se há 2 anos. Meu pai, Hermann, é um comerciante bem estabelecido, um homem forte, de voz potente e uma saúde perfeita. Minha mãe, Julie, é uma mulher amorosa, dedicada. Sou graduado em Direito, trabalho 6 horas por dia em uma semi-estatal, o Instituto de Seguro contra Acidente de Trabalho, onde eu ocupo o cargo de vice-secretário. No escritório, cumpro quase sempre o que me compete e consigo ficar sossegado quando tenho a certeza do contentamento de meus superiores. Em alguns dias da semana, continuo a jornada por mais 1 ou 2 horas na fábrica de asbesto de meu cunhado, na qual sou sócio graças ao investimento de meu pai. Tal contexto profissional é para mim motivo de terrível frustração. Gostaria de me dedicar exclusivamente à literatura, pois escrever é meu único dom e paixão. Lembro que, no final da tarde, há 5 anos, enquanto a cidade congelada pelo inverno acendia suas luzes, eu seguia pela rua Ferdinand em direção ao Café Louvre, onde meus amigos me aguardavam. Sob o casaco levava o coração disparado e um volume da revista Hyperion, com 8 fragmentos em prosa, na qual minha primeira seleção de textos tinha sido finalmente publicada. Alguns anos mais tarde, enfim, foi lançado o meu primeiro livro. Chama-se Contemplação, seguido de outro volume, O Foguista. Desde então escrevi 2 novelas, nenhuma delas foi publicada. E eu não posso, com segurança, dizer que estejam prontas para isso. De modo geral, nos últimos meses, o meu trabalho não havia sido nem suficiente nem ruim. Mas, no que diz respeito tanto ao primeiro quanto ao segundo ponto, não trabalhei até o limite de minhas capacidades, como deveria ter feito. Bom, entre outros, iniciei um romance, O Processo, e escrevi vários capítulos, mas agora, passados alguns meses, me sinto incapaz de continuá-lo. Apesar de toda a verdade que existe ali, é mau, é pedante, sei lá, um peixe mecânico contorcendo-se em um banco de areia. A inspiração secou e acabei legando mais uma obra inacabada a meu inventário, uma vez que não dispõe de tempo, ou pior, não sei aproveitá-lo, o que me afeta imperiosamente. Com tal desassossego, minhas velhas dores de cabeça renascem. Ontem, a dor constante e a tensão sobre o olho esquerdo me obrigavam a apertar a mão contra a cabeça sem cessar. Eu tenho conseguido dormir razoavelmente bem, o que me surpreende, pois por qualquer motivo, e às vezes mesmo sem motivo, passo por noites terríveis. Adormeço sem obstáculo, porém, decorrida 1 hora, desperto completamente e depois de muito esforço, volto a dormir um sono de sonhos agitados. Claro, o dia seguinte se torna insuportável e a minha saúde se arruína. A isso se somam minhas preocupações demasiadas com a digestão, as dores cardíacas, a queda de cabelo, enfim, a minha hipocondria. Recentemente,
Enviei uma carta para um amigo comentando que só deveríamos ler a espécie de livros que nos ferem e trespassam. Se o livro que estamos lendo não nos acorda como uma pancada na cabeça, meu Deus, por que o estamos lendo? Nós precisamos de livros que nos afetam como um desastre, que nos magoam profundamente como a morte de alguém a quem amávamos mais do que a nós mesmos. Como ser banido para uma floresta longe de todos. Um livro tem que ser como um machado a quebrar o mar de gelo que há dentro de nós. É nisso que eu creio. Sou solteiro, mas não sou um celibatário. Os cabarés fazem parte da vida social de Praga. Como? Como ficariam fora da minha vida? Perdoe-me por esses constrangedores detalhes íntimos, mas devo lhe dizer, doutor, que o sexo me persegue. Me atormenta, dia e noite, em uma tensão entre o desejo e o temor. Há 3 anos conheci uma moça, de Berlim, Felice Bauer. Mantivemos uma correspondência regular e fui algumas vezes ao seu encontro. Em junho do último ano, ficamos noivos, e no mesmo mês rompemos o noivado. Em um encontro constrangedor. Um verdadeiro tribunal, no qual estava presente, além de outras pessoas, Grete Bloch, uma amiga em comum com a qual eu mantinha correspondência regular, motivo principal das acusações. Bom, pouco tempo depois desse desastre, reiniciamos nossa troca de cartas e, embora não tenhamos retomado o noivado, bem, mantivemos o relacionamento. Até aqui nada comentei sobre minha infância e educação, mas costumo dizer que ambas foram-me prejudiciais em muitas coisas e por diversos motivos. Recordo-me da vergonha que eu sentia do meu corpo, de como eu me sentia inseguro e miserável e de quanto encorajamento eu precisei e não tive. Acredito que o medo e o sentimento de nulidade que hoje com frequência me dominam surgiram muito cedo, e em grande parte por influência de meu pai. No entanto, devo admitir algo talvez incoerente. Admiro meu pai, mas ele é o meu inimigo, e eu dele, conforme nossas naturezas determinam. Minha admiração por sua pessoa talvez seja maior que o medo que ele me inspira. Prezado doutor, qual é afinal o motivo pelo qual busco sua ajuda? Bom, vou tentar resumir da seguinte maneira. O meu emprego é insuportável pelo fato de contrariar meu único desejo, que é a literatura. No entanto, eu não tenho forças para desistir do emprego e tentar me sustentar com trabalho literário. Outra coisa, estou mantendo o relacionamento com Felice, mesmo sabendo que para mim é impossível que algum dia a gente possa ficar juntos. Mas, no momento decisivo, eu não me atrevo a dizer isso a ela, nem dizê-lo a mim mesmo. E foi assim que, em nosso último encontro, insensatamente, tornei a lhe dar esperança. Eu tenho medo do que posso perder por não arriscar. Também tenho medo do que posso perder por arriscar, e desse jeito sempre deixo tudo como está. Estou preso entre o meu passado e o meu futuro e passo todo o meu tempo livre, grande parte das horas de trabalho, em vê-lo subir e descer na balança. Juntamente com esta carta, estou enviando os capítulos que escrevi de O Processo. Devo, contudo, lhe advertir que já li do início, o livro é hediondo e dá dores de cabeça. Porém, mais do que tudo que até agora relatei, talvez esse romance inacabado lhe permita ter a exata dimensão da angústia que me acompanha e me faz sentir como um réu. Um réu que responde a um longo processo, não sabe qual é o seu crime, não consegue se defender e, a cada dia que passa, sofre mais diante da declaração ainda não proferida pelo juiz.
mas que com certeza vai lhe sentenciar culpado. Enfim, doutor, eu gostaria de saber como me libertar esse mundo prodigioso que tem na cabeça sem me espedaçar. Mas afirmo, apesar do medo, de preferência 1000 vezes despedaçado do que conservá-lo em mim ou enterrá-lo. Franz Kafka. Como vai? Boa tarde. Dr. Kafka, boa tarde. Por favor, sente-se. Posso deixar aqui? Pois não. É um prazer conhecê-lo. Prazer é todo meu. Eu recebi sua carta há alguns dias e gostaria, inclusive, de dizer que fiquei bastante impressionado. Na realidade, temos aqui eu diria que grande parte da sua vida foi, de fato, descrita em detalhes e fiquei muito feliz em receber o manuscrito de O Processo. O senhor gostou? Impressionou-me bastante, gostei muito. E talvez o senhor possa me dizer inicialmente por que me procurou e o que o trouxe aqui. Eu sei que na carta realmente houve bastante detalhe, mas eu não sei se o senhor conhece um pouco a forma como nós trabalhamos ou como se faz em psicoterapia cognitiva. Não, eu não conheço absolutamente nada sobre a terapia. Eu procurei o senhor porque se tornou realmente insuportável para mim continuar sozinho. Eu até confesso que é um pouco difícil para mim estar aqui. Sim. Porque eu me sinto muito difícil. Vê-se que o senhor se encontra bastante ansioso, talvez mesmo angustiado nesse momento. Uhum. Eu sempre procurei ser muito forte, sempre procurei dar conta de tudo sozinho, sempre procurei não ficar devendo em nada as minhas atividades, todas, as que eu gosto, as que eu não gosto. Mas agora eu acho que eu travei mesmo. Eu acho que eu não consigo mais fazer realmente nada. Então, nós temos aqui hoje talvez uma missão um pouco difícil. Na sua carta o senhor informa que nós talvez tenhamos oportunidade apenas de um encontro. Então eu procuraria fazer do meu melhor para que realmente o senhor seja ajudado hoje aqui. Normalmente, nesse tipo de psicoterapia que nós fazemos, e creio que realmente o senhor veio em busca disso, há uma colaboração, de modo que nós tendemos a procurar juntos as soluções. Primeiro, descobrir quais são os problemas e, em seguida, ver quais são as soluções que a gente pode dar para eles. Talvez nós tenhamos de fazer um pouquinho diferente hoje, dada a exiguidade do tempo. Nós temos muito pouco tempo e provavelmente apenas um encontro. Mas eu devo assinalar que eu fiquei muito impressionado com o livro e me surpreendeu que o senhor tenha dito que o seu livro, na realidade, ele tem pouco valor. E isso não bate muito com o que eu consegui ver. Eu percebo que o senhor está bastante emocionado nesse momento, percebo mesmo que o senhor está chorando. E talvez o senhor possa me informar o que está passando pela sua cabeça nesse momento.
Na verdade, esse livro, esses trechos que eu enviei para o senhor ainda não são... Eu não posso considerar isso uma obra acabada ainda. São coisas que me atormentam, são coisas que eu vivo no meu cotidiano, mas eu acho muito confuso e às vezes me dá um pouco de angústia saber que isso é o que eu consigo fazer de melhor na minha vida, eu acho, a literatura. E ainda não é suficientemente bom. E agora eu ainda não consigo acabar de escrever esse livro. Então, essa é, digamos, a sua principal preocupação nesse momento, a dificuldade de trabalhar, de escrever. Essa é a principal. Mas, além disso, tem duas outras coisas que me prejudicam muito e, se o senhor pudesse me ajudar hoje, eu seria eternamente grato. Uma delas é a relação... Uma relação talvez um pouco confusa que eu tenho com meu pai. E outra coisa é um noivado que eu mantenho, mesmo sabendo que é impossível que um dia eu me case. Ok. Por que nós não combinamos, então, as duas coisas? Talvez o que eu proponha hoje aqui seja utilizar exatamente a sua linguagem. O senhor é um advogado. E o senhor acaba de passar para mim um livro que me tocou bastante. Está inacabado, é verdade? Mas eu creio que há muita informação nele. O senhor traz uma linguagem jurídica. E nós temos aí os primeiros capítulos, já o livro bastante avançado. E, por outro lado, o senhor traz essa dificuldade de escrever, de terminar o livro, e acrescenta também essa questão da relação. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que, neste momento específico, algo está passando pela sua cabeça que provavelmente diz respeito ao que o senhor está sentindo. Eu poderia ter conhecimento, saber disso nesse momento? Talvez a gente possa ter os seus pensamentos nesse momento, que lhe passa pela cabeça, e daí talvez tentar descobrir alguma coisa com relação a isso. E o meu objetivo, hoje eu estou sendo aqui um pouco diretivo, mas dada, como eu disse, a urgência da coisa, ou seja, nós temos apenas um encontro. O que está passando pela sua cabeça neste momento? Que isso não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. O que não vai adiantar nada? Eu ter vindo até aqui, eu querer melhorar como escritor, a relação com meu pai é o que é, e eu não consigo terminar com a minha noiva. Não consigo dar um fim a isso. Por mais que eu queira acreditar e que eu precise acreditar, eu acho que agora me vem que eu não vou conseguir sair daqui. Não vou conseguir sair daqui. Por que então nós não pegamos exatamente esses pensamentos que o senhor acaba de me passar? Ou seja, não vai adiantar nada. Não vou melhorar como escritor. Não consigo terminar minha obra. E essa relação com minha noiva, em princípio, ela não vai adiantar. Vamos partir de um princípio inicial agora, supondo que tudo isso seja verdade. O que isso significa para o senhor? Significa que eu sou um fracassado, né? Sou um fracassado. Você acredita muito nisso? Eu acredito. Quanto, neste momento, o senhor acredita nisso, de 0 a 100? 90? 90%. Acredita muito, portanto. Acreditar nisso, 90%, sou um fracassado, como isso deixa o senhor se sentindo? Agora? Agora, neste momento, com uma emoção. Sinceramente, minha cabeça está quase estourando. Então tem sintoma físico? A cabeça dói muito. Dói. Ela vem doendo muito cada vez mais, eu não sei onde isso vai parar. E aqui? O que o senhor está sentindo nesse momento? E eu sinto muita dor no peito, que eu acho que... Muita gente fala que é ansiedade, mas eu acho que agora já não é mais. Porque... Talvez uma profunda tristeza? É. Podemos colocar aqui, então, uma tristeza? E que se a gente pudesse avaliar neste momento agora, de 0 a 100, o senhor diria que está em... Tristeza? Sim. 100. 100%. Ok. Eu gostaria de pedir permissão para o senhor para usar a própria linguagem. O livro que o senhor realmente me enviou me trouxe uma inspiração. Foi muito importante para mim.
E o senhor usa nele todo o tempo uma linguagem jurídica, e a pergunta que eu faço é: o personagem Joseph K., quanto do senhor está nesse personagem? Curioso, porque é como eu me enxergo. Como o senhor se enxerga? Eu gosto. Eu gosto, então é uma limitação que eu tenho de colocar o personagem K. É um personagem que eu repito. Porque é muito de mim que eu coloco. Mas eu, pelo menos dentro da minha pretensão, eu estou colocando um pouco de todo mundo que se vê preso por essa máquina que é o Estado. Eu estaria correto se interpretasse nisso que ali o que nós temos no seu romance, na sua novela, uma espécie de autoacusação, sou um fracassado? E se o senhor me permite utilizar a sua própria linguagem, por que através de um promotor interno, o senhor não prova para mim que isso é verdade, sou um fracassado? Quais são os elementos, quais são os argumentos que o senhor traz para isso? Eu gostaria de saber um pouco sobre isso. Eu acho que a pior característica que me faz ser do jeito que eu sou é a incapacidade que eu tenho de dar fim a alguma coisa. Eu sou completamente apaixonado pela literatura, eu sinto prazer algumas vezes, prazer que eu não sinto fazendo nada na vida. Eu sinto esse prazer escrevendo. Eu sinto esse prazer escrevendo. Ótimo. E se a gente puder, talvez, juntar vários outros elementos que provam isso, sou um fracassado, além desse, sou incapaz de dar fim a alguma coisa, que outros elementos o senhor poderia trazer? Me desculpe interrompê-lo, mas o momento aqui é que nós só temos uma hora para isso. Talvez menos que uma hora. Eu preciso dormir muito. Eu estou sempre cansado, eu estou sempre com a sensação de cansado. Eu chego no meu trabalho às 8 horas, eu saio às 6 horas, 18 horas eu saio do meu trabalho, às vezes eu passo numa... E isso prova que o senhor é um fracassado? Isso é utilizado como elemento para isso? O que prova é porque quando eu chego em casa, eu não consigo chegar em casa, comer alguma coisa e ir para a literatura, eu preciso dormir 2 horas. E eu dormindo 2 horas, só me sobram 2 horas para escrever. Ou seja, a única coisa que eu sirvo para fazer, eu não faço porque eu ocupo meu tempo fazendo um monte de coisa que eu não sirvo para fazer. Isso é o fracasso total, absoluto. E eu não consigo ter força para cortar uma coisa e alimentar a outra. Ok, se nós tivéssemos de tomar apenas esses elementos aqui, por exemplo, eu tenho uma incapacidade de dar fim a alguma coisa, eu não consigo chegar em casa e ir para a literatura, que é o que eu realmente mais gosto, eu não posso fazer as coisas que eu quero fazer. Isso faz com que e confirma esta crença que o senhor tem, sou um fracassado? Faz. Quanto o senhor acredita neste momento agora, sou um fracassado, diante desses argumentos colocados por esse promotor interno que nós estamos trazendo? 100%. 100%. E o que acontece com essa tristeza que o senhor me traz? Aumenta, né? Para quanto? 100%. 100%. O que eu me pergunto agora é se o senhor, de vez em quando, não utiliza um outro personagem que talvez esteja ausente nesse livro que o senhor me encaminhou, ou com o qual o senhor tem muito pouco contato. Se o senhor trouxesse agora a sua defesa interna, esse personagem, para provar que isso aqui sou um fracassado, não é verdade, seria possível? A primeira coisa que eu pergunto ao senhor é: um advogado de defesa, ele tende a acreditar na inocência do acusado? Acho que os melhores, né? Ok, mas em princípio, basta que o senhor faça o seu trabalho como um advogado de defesa, não é isso? Então, mesmo não acreditando muito, se for esse caso, se o senhor mobilizar esse personagem interno, seu advogado de defesa, será que o senhor conseguiria me provar o contrário disso? Ou talvez que isso não seja tão verdade assim? O que diz a sua defesa? Minha defesa diz... Tem que ter uma defesa, né? Todos têm direito, por pior que seja o crime, não? Eu, bem ou mal, publiquei coisas. Algumas coisas que eu realmente gosto. E também... Eu não tenho outra escolha, eu preciso trabalhar, eu não posso
só ficar escrevendo, mesmo porque se eu ficar só escrevendo, eu vou ter que escrever coisas que eu não gosto. Eu vou ter que entrar em contato sempre com o meu editor E aqui nós temos um elemento que indica isso. O senhor pode me trazer mais elementos além desse? Publiquei coisas que realmente gosto? Eu sou um bom amigo. Sou um bom colega de trabalho. Eu faço meu trabalho no Instituto de Seguro, faço meu trabalho muito bem feito, muito embora não sinta o menor prazer em fazê-lo, eu faço muito bem feito, tenho elogio dos meus colegas, eu perdoo meu pai. Não perdoo meu pai. Ok. De qualquer maneira, este é o momento e talvez a gente possa discutir um pouco depois sobre essa questão do perdão ao pai. Mas se eu tenho como elementos que provam o contrário disso, publiquei coisas que eu realmente gosto, sou um bom colega de trabalho, faço meu trabalho bem feito, tenho o elogio de meus colegas, não é isso? E o senhor disse, inicialmente, usando esse personagem interno, eu perdoo meu pai. O senhor diria que talvez tenha assim introjetado aí outro personagem que diga, não, eu não perdoo. E talvez a gente tenha deixado de fora agora, porque não é a hora dele falar. Quem fala agora é a sua defesa. Baseado nisso, que o senhor me traz aqui agora, quanto é que o senhor acredita nisto? Sou um fracassado, diante desses elementos. 50%? 50%. O que acontece com sua tristeza? Diminui também. Diminui. 0 a 100, quanto fica? 40? 40%. Ok. A gente pode se perguntar, e olha que eu estou usando, desculpe, sua própria linguagem. Foi o seu livro que me trouxe a inspiração para utilizar este tipo de potencial ajuda que eu posso lhe dar agora. E a pergunta é, por que não menos do que 50%? Será que esse personagem interno que o acusa continua agindo? Continua. Se nós tivéssemos de dar a ele novamente a palavra agora, é o seu promotor interno, e é interessante que a gente pode usar a conjunção mas para isso. Então, publiquei coisas que realmente gosto, mas... Não chega aos pés de um grande escritor. Então, não chega aos pés de um grande escritor. Sou um bom colega de trabalho, mas... Não gosto de ninguém no meu trabalho. Não gosto de ninguém em meu trabalho. Se pudesse, iria embora e não voltaria nem para despedir de ninguém. Ok. Faço bem meu trabalho, ou faço o meu trabalho bem feito, mas... Poderia ser muito melhor. Poderia ser muito melhor. Tenho o elogio de meus colegas, mas... A maioria não sabe o que está falando. A maioria não sabe o que está falando. É muito interessante porque se nós agora formos olhar o que disse o seu promotor nesta réplica, não chega aos pés de um grande escritor, não gosto de ninguém no meu trabalho, poderia ser muito melhor, e a maioria dos meus colegas não sabe o que está falando. Quando o senhor se prende a essas ideias, a esses elementos aqui, quanto é que o senhor acredita nisso? Sou um fracassado? 100%. 100%. Como é que fica a sua tristeza? 100%. 100%. Retorna muito forte, então. É o que eu acredito, né? É o que o senhor acredita. E a gente pode perceber muito claramente, ou seja, o senhor está emocionado nesse momento. Será que isto agora, em princípio, não valeria a pena que nós retomássemos aquele outro personagem, a sua defesa? E o que é interessante é que, normalmente, nessa fase deste tipo de julgamento, o advogado de defesa não precisa utilizar outros elementos além do que já utilizou. Eu gostaria que o senhor utilizasse esta estratégia que eu vou passar para o senhor agora, porque a defesa, na realidade, pode utilizar a mesma estratégia utilizada pela promotoria. Eu espero que o senhor entenda a minha letra, mas eu gostaria que o senhor fizesse o seguinte. Apenas nesse primeiro caso aqui, o senhor copiar o que foi dito pela advogada de defesa
e depois eu explicaria o que o senhor poderia fazer em seguida. De um grande escritor. Eu gostaria de que o senhor acrescentasse logo em seguida aí a conjunção mas. Mas... Em seguida. Mas... Eu gostaria que o senhor copiasse agora o que foi dito pelo advogado de defesa antes. Mas publiquei coisas que realmente gosto. O senhor pode ler essa frase para mim, por favor? Não chego aos pés de um grande escritor, mas publiquei coisas que eu realmente gosto. O que isso significa, professor? Que eu não sou tão mal assim, né? Por que o senhor não escreve aqui ao lado esse significado, não sou tão mal assim? Talvez valha a pena, nesse caso, o senhor repetir a mesma coisa. Não sei se há necessidade do senhor escrever mais. Se o senhor fizer a mesma estratégia com os outros. Eu não gosto de ninguém do meu trabalho, mas sou um bom colega de trabalho. E o que isso significa? Não sou tão mal assim. Ok. Em seguida? Poderia fazer o meu trabalho muito melhor, mas faço o meu trabalho bem feito. O que significa? Portanto, não sou tão mal assim. Ok. A maioria dos meus colegas não sabem o que estão falando. Mas tenho muito elogio dos meus colegas, portanto, não sou tão mal assim. Ok. O que significa para o senhor, não sou tão mal assim? Eu posso gostar um pouco mais de mim, talvez. Ok. E, consequentemente? Ser mais feliz, talvez, né? Talvez. Vamos dar uma olhada nessas conclusões que chegou aqui. Não sou tão mal assim, representado por tudo que foi dito aqui. Talvez eu possa ser um pouquinho mais feliz. Depois de ter ouvido o seu advogado de defesa interna agora, nesse momento, quanto é que o senhor acredita nisso? Sou um fracassado. – 40%. 40%. O que acontece com a sua tristeza? Diminui. Para? Talvez seja pretensão também, ser 20%. Nada. Não tem tristeza. Não tem tristeza, 0%. Mas eu escutei o senhor dizer, talvez seja pretensão. É querer ser maior do que... Eu publiquei coisas, né? Ok. O que o senhor percebeu até agora? Porque nós vamos entrar em um outro momento nessa abordagem aqui. Mas até agora, o que significou ver esses aspectos para o senhor? Alívio. Alívio. Significaria que a forma como o senhor percebe as coisas, por exemplo, pela ótica da promotoria, o senhor acredita mais nisso, sou um fracassado. Pela ótica da defesa, cai. Promotoria novamente sobe. E agora, pela defesa, o senhor realmente acredita menos nisso, sou um fracassado? Acredito. O que acontece num processo jurídico criminal? Qual é o próximo passo? A sentença. A sentença. E quem dá a sentença? O juiz. Antes do juiz, ele ouve, num processo criminal, o jurado, não? É. Qual a atitude de um jurado? Como é que ele deve agir? Qual é a sua posição? Dá o veredito. De distância. Ou seja, na realidade, ele tem de olhar o que foi dito por um e por outro e, objetivamente, fazer o julgamento, não é isso? Eu gostaria de que o senhor fizesse o seguinte agora, com relação ao que foi dito por ambos os personagens aqui. Um pequeno relatório. E isso, na realidade, seria para responder as seguintes perguntas. Desses dois, quem foi mais consistente? Quem foi mais convincente? Quem se baseou mais nos fatos? Quem cometeu menos distorções? Daria para o senhor fazer isso, dando uma olhada no que foi dito por um e por outro e tentar responder essas perguntas que estão aqui? Acho que o advogado da defesa, ele com certeza descreveu mais os fatos, né? Todos são observáveis, não? São. Seus colegas, de fato, lhe elogiaram. Seus livros estão aí. Com relação a isso, o que aconteceu com a promotoria? Onde é que estão os fatos? São fatos ou uma opinião? É a minha opinião sobre o meu trabalho e sobre a minha vida que está aqui na promotoria, né? Na posição de um jurado,
Em que o senhor se basearia mais? Nos fatos. Nos fatos. Diante disso aí, já poderíamos, na realidade, chegar a um veredito com relação a essa acusação, sou um fracassado? Inocente. Inocente. E o senhor disse isso com uma certa convicção? Os fatos Por estão aqui, aí. né? Os fatos, Ok. Agora que o jurado lhe deu esse veredito de inocente, quanto é que o senhor acredita nisso, sou um fracassado? 0. 0%. Onde é que está a tristeza? Se eu não sou um fracassado, 0. 0%. Ok. Será que isso permanece? Não. Ou será que isso volta depois? Daqui a pouco. Volta. E o que nós podemos fazer então para que isso não aconteça? E aí vem uma escolha do senhor. O senhor gostaria de trabalhar mais com o seu promotor ou gostaria de trabalhar mais com a sua defesa? Baseado nisso que o senhor viu aqui. Eu tenho medo de perder o meu promotor e perder também... Apesar que meu promotor agora me paralisou, né? Exatamente. E o que eu posso dar ao senhor é uma boa notícia. O senhor não precisa perder o seu promotor. Essa é a própria linguagem que o senhor traz no seu livro. O que nós vemos aqui é uma espécie de desequilíbrio onde só o promotor atua. Mas onde é que se encontra a defesa? Ela existe. Comigo não. Se nós fizéssemos funcionar essa defesa, e não é tão difícil assim de fazer, que tal, por exemplo, o senhor responder essa pergunta? Se a defesa tiver razão, se o jurado, ao lhe inocentar, tiverem razão, o que diz isso a respeito do senhor? Que eu não sou um fracassado. Portanto, sou Eu sou um escritor. um escritor. Portanto, sou produtivo. Sou. Se nós tivéssemos, então, de fazer com que o senhor trabalhasse mais com sua defesa, porque me parece que essa é a sua escolha, e se o senhor pudesse escrever uma dessas coisas que o senhor disse aí agora, sou produtivo ou sou um escritor, o que o senhor preferia? Sou produtivo. Produtivo. Eu pediria, na realidade, para o senhor fazer treinar um pouco mais essa sua defesa no seu dia a dia, para que haja um equilíbrio entre defesa e promotoria, e para que a sua promotoria atue de forma mais equilibrada, e para que um dia, quando tudo isso estiver equilibrado, o senhor possa acreditar de fato na promotoria, mas também acreditar na sua defesa. Faria sentido? Ok. Hoje, o senhor me traria algum elemento que indique isso, sou produtivo? Dia de hoje. Hoje, Sim. eu vim aqui, né? Vim aqui. Por que o senhor escreve isso aqui? Eu vim ao consultório de Irismar. Ok. Algum outro elemento que hoje indica que isso aqui é verdade? Sou produtivo? Hoje, eu passei a manhã inteira pensando uma história. Por que o senhor não escreve isso aí? Eu passei inteira pensando história. Ok, eu vou deixar o outro espaço aqui para o senhor conseguir coisas mais no dia. O que é importante é que, para trabalhar com sua defesa, fazer com que ela realmente seja mais atuante, quanto tempo nós tivemos e levamos para fazer apenas esses elementos aqui? Hoje, Agora? Só esses elementos? 10 segundos, 20 segundos. Menos de um minuto. É. Valeria a pena o senhor trabalhar 1 minuto por dia para trazer os elementos todos os dias que indicam isso? Sou produtivo? É um exercício, né? Difícil? Ai, Difícil porque o senhor advogado de defesa não tem tanta prática assim. Mas para que ele adquira prática, o que o senhor tem de fazer? trabalhar. E valeria a pena o senhor gastar 1 minuto por dia? Valeu. O que é interessante é que ao gastar 1 minuto por dia para dizer essas coisas aqui, o senhor vai passar a prestar mais atenção naquelas coisas que o seu advogado de defesa diz. Por que a gente não faz isso como um experimento? O que é interessante é que isso aqui é uma preparação para um possível recurso que o seu promotor que perdeu essa causa hoje provavelmente pedirá. É verdade isso? É. Ok. Bom, em princípio, nós talvez não tenhamos a oportunidade de nos vermos outra vez, mas se nós tivermos essa oportunidade, valeria a pena realmente nós fazermos esse recurso?
Do promotor? Sim? Ah, acho que sim, né? Ok. E quando o senhor vier para esse recurso, o senhor vai trazer mais elementos do seu advogado de defesa? Vou. Com esses elementos que o senhor me deu aqui agora, quanto é que o senhor acredita nisso, sou produtivo? Só hoje? Agora, só com isso, quanto é que o senhor acredita nisso, sou produtivo? 100%. Quanto acredita no sou um fracassado? 0. Eu acho que talvez com isso e com esses exercícios, quem sabe o senhor possa cuidar um pouquinho mais da sua defesa que esteve ausente todos esses anos. E usando a sua mesma linguagem, a linguagem do processo, o senhor possa, na realidade, quem sabe, terminar o seu livro. Se o senhor pudesse fazer um resumo do que nós vimos hoje aqui, que resumo o senhor traria e que impacto o senhor poderia me dizer que está trazendo esse trabalho que nós fizemos hoje? Bom, eu, na verdade, estou tentando de várias formas voltar a escrever e estar aqui hoje é mais uma tentativa disso. Mas eu acho que hoje eu sou produtivo, né? Eu gostaria, inclusive, de chamar a atenção de um pequeno trecho do seu livro, que foi no inquérito. Se lembra? O que acontece no inquérito? Foi uma das coisas que eu anotei aqui na carta que o senhor me enviou, e eu gostaria de chamar a atenção porque me parece que o seu personagem não aceitou o inquérito. Eu apenas queria chamar a sua atenção, disse o juiz de instrução, para o fato de que o senhor hoje, e acho que o senhor ainda não tem consciência disso, se privou da vantagem que o inquérito representa para o detido em todas as causas. O seu personagem, Joseph Kay, riu para a porta e disse: "Seus velhacos, fiquem com todos os seus interrogatórios." E saiu. Será que não seria justamente o não se permitir um inquérito que faz com que o senhor não saiba exatamente do que está sendo acusado e que, ao fazermos aquele inquérito ali, o senhor chegou àquela alta acusação, sou um fracassado? É. E ao chegar a essa conclusão do que o senhor está se auto-acusando, o que aconteceu aqui? O senhor pode mobilizar o quê? A sua defesa estava ausente. O mesmo caso do livro. O mesmo caso do livro. E eu também não sei quem está me julgando. Igual, Quem é que está lhe julgando? talvez eu mesmo. Através de quem? De mim. Seu personagem, são vários, não é isso? Ok. O mais forte é o promotor. Mais forte é o promotor. Que tal nós fortificarmos agora a defesa? Dar treino a essa defesa? Eu creio que nós podemos encerrar por aqui. Eu gostaria de ouvir do senhor mais notícias e de que forma o seu mesmo instrumento, o seu livro, tudo que o senhor trouxe, realmente pudesse realmente significar depois desse trabalho. Eu acho, sem querer, eu acho que eu mandei o livro para a pessoa certa, porque é disso que eu falo naquele meu livro. É de mim que eu falo em todos os meus livros e das pessoas que me cercam. Mas nesse livro especificamente eu sinto que eu estou num lugar onde eu não fui preparado para estar. Eu não consigo lidar com coisas práticas da vida, como ter uma mulher, filhos. Eu acho que a coisa maior que um ser humano pode construir é realmente a família. É o maior passo, mas é como se fosse uma escada e o primeiro degrau fosse gigante. Eu não consigo chegar. O senhor me permite fazer uma sugestão? Nós acabamos de encontrar uma espécie de autoacusação que diz respeito à sua produção literária. Se nós pudéssemos encontrar outras autoacusações que vêm desse personagem, o promotor, com relação ao seu pai, em relação à senhorita Phyllis Bauer, será que não chegaríamos, quem sabe, a uma conclusão semelhante? O meu pai é um problema bem sério. E quem sabe se nós utilizássemos, e nós infelizmente não temos tempo para isso hoje, mas que tal utilizar a mesma estratégia? Se o senhor descobrir, o senhor tem todos os elementos no seu livro, do que o senhor se autoacusa com relação àquilo? E fazer exatamente isso que nós fizemos agora. Alguma possibilidade disso? Sim. Ok. Nós vamos ter de encerrar nosso trabalho aqui agora e eu gostaria de ouvir notícias do senhor. Eu quero agradecer muito a atenção do senhor. E eu não sei porquê, mas
pelo menos eu estou me sentindo mais leve. Ótimo, que bom. Fico muito feliz com isso. Uma boa tarde, foi um prazer conhecer o Dr. Kafka. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente o Dr. Irismar e o Augusto Garcia por essa sessão tão esclarecedora e emocionante. O Dr. Irismar é o autor da técnica cognitiva processual, professor de psiquiatria do Departamento de Neurociências e Saúde Mental da Universidade Federal da Bahia, terapeuta cognitivo pelo Instituto Beck, membro fundador da Academia de Terapia Cognitiva. O Augusto Garcia, nosso Kafka, ator e diretor de cinema, integrante da Companhia de Teatro Íntimo do Rio de Janeiro, diretor e coordenador do Ponto de Cultura Redemoinho. E esse trabalho contou também com a colaboração do Renato Farias, que é diretor e ator, também integrante da Companhia de Teatro Íntimo e professor da oficina de interpretação da Rede Globo. Por que Kafka em terapia cognitiva processual? O que é terapia cognitiva processual? Qual a relação entre o romance e o processo e a técnica? Eu acho que, na verdade, essa sessão já nos deu uma série de informações a esse respeito. Mas agora, nesse segundo momento, a doutora Melanie irá entrevistar o doutor Irismar. E então nós vamos tirar mais algumas dúvidas. A doutora Melanie, que está na coordenação também da atividade, é psiquiatra, terapeuta cognitiva pelo Instituto Beck, membro do Comitê Internacional de Credenciamento da Academia de Terapia Cognitiva. Então vamos passar, o doutor Ismael está um pouco cansado, mas... Eu gostaria que tu pudesse dar uma ideia para nós sobre como essa técnica foi se formando ou que elementos que tu considera essenciais, ou alguma reflexão sobre o que aconteceu aqui para a nossa plateia. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, Melanie. A ideia, na realidade, só pode ter vindo de Melanie e Pedro. O congresso maravilhoso, realmente é um congresso diferente, então tinha de ter uma atividade diferente. Não há muita coisa de inverdade no que vocês viram aqui, porque a terapia cognitiva processual surgiu exatamente do livro O Processo, como uma inspiração. Eu vinha já há alguns anos trabalhando, eu diria talvez menos de um ano, meses trabalhando numa tentativa de criar um registro de pensamento que lidava exatamente com essa inversão de sentença que vocês me viram pedir o Kafka para fazer, mas ela não me agradava, apesar de eu ter publicado no European Journal of Applied Psychology, porque, de certa forma, a gente já contestava a crença nuclear, que é aquela autoacusação, de início. E isso não é uma boa coisa, não é uma boa estratégia, porque nos impede de conhecer mais o nosso cliente, o nosso paciente. E, de certa forma, com esse enigma, ou com esse desafio, eu estava passeando por uma livraria um dia e vi o livro, na seção de literatura alemã, vi o Processo. E eu me lembrava de que tinha lido o Processo há muitos anos atrás e, de repente, eureka! Eu disse, olha, nós podemos fazer aqui um processo jurídico, basta acrescentar 2 colunas e aí então nós podemos transformar isso num processo jurídico, mantendo todo o resto como está. E aí então surgiu, primeiro, a ideia de que a crença nuclear, que deveria ser reestruturada, poderia ser conceituada como a autoacusação que, de repente, eu imaginei que era o que Kafka estava tentando, de certa forma, sugerir no livro. Portanto, a minha ideia do livro Processo é de que ali é um romance psicológico. De certa forma, vocês viram aqui expresso pelo ator representando Kafka. Para mim, Kafka está contido naquele personagem de Joseph K. E aí, então, ao longo eu diria, desses
4 ou 5 anos em que eu utilizei essa técnica, aqui foi uma técnica, eu percebi que havia outras coisas que poderiam, na realidade, vir juntas. E várias outras técnicas que foram realmente desenvolvidas por mim nesse período fez com que eu pensasse agora não no registro de pensamento baseado no processo, mas com uma terapia, uma forma de fazer terapia cognitiva com essa metáfora relacionada com a lei. E aí surgiu a terapia cognitiva processual. Eu acho que realmente essa é a riqueza de se trabalhar dentro, né, da terapia cognitiva, que existe um corpo, né, como vocês viram da entrevista, eu acho que essa é uma coisa interessante, tem uma agenda, tem um prolongamento de cada situação, tem uma ideia central, kafkaniana no caso, né, de fracasso, tem a utilização de revisão de pensamento, e eu acho que a grande modificação é a utilização da linguagem, né, e fazer com que a metáfora torne a sessão mais viva para o paciente no decorrer, né, de todo o processo terapêutico. O que talvez pudesse, né, fazer agora, de colocar perguntas, se pessoas da plateia queiram fazer, né, uma ou duas perguntas, que depois nós vamos chamar todos os outros participantes, né, da mesa, para que cada um possa também dar a sua visão da experiência que teve. Foi um prazer participar pela segunda vez. A pergunta é, no transtorno narcisista, essa técnica se aplicaria também? Eu não me lembro de ter aplicado essa técnica especificamente com pacientes com transtorno narcisista de personalidade. Eu tenho utilizado essa técnica em muitos outros transtornos, principalmente transtorno borderline de personalidade, mas eu posso, de certa forma, chegar à seguinte conclusão. O narcisista poderia estar aqui tendo uma crença positiva, entre aspas, porque de fato não seria positiva. Mas nós sabemos também que, normalmente, quando o paciente narcisista procura terapia, é porque ou ele está deprimido, ou, de certa forma, há outros motivos para procurar. Então, eu não ficaria surpreso em ver, ao fazer aquele inquérito, descobrir crenças, entre aspas, negativas, mesmo no paciente narcisista, e podermos reestruturar essas crenças. Mas seguramente nós não estaríamos elevando ou reforçando a crença eu sou bom, ou eu sou bonito, ou eu sou o melhor. Mas provavelmente, talvez reequilibrando entre crenças que são positivas ou negativas. Nós estamos utilizando essa expressão positiva ou negativa, mas a gente tem de relativizar. Talvez o mais adequado fosse falar em crença funcional e crença disfuncional. O senhor já tinha muitos elementos do paciente no caso da apresentação. Um paciente que chega, essa postura assim, mais direta, mais dinâmica, ela também se mantém ou se permanece numa estrutura de escuta até ter mais elementos para poder intervir posteriormente? Pergunta muito interessante. Eu diria o seguinte, esta sessão hoje aqui não é uma sessão típica, porque eu nunca aplico essa técnica de chofre no início da terapia. Até porque é preciso que a gente prepare o paciente. Por exemplo, no momento em que o jurado, ou seja, o indivíduo é colocado na posição de membro do júri, é muito importante que ele tenha conhecimento sobre as distorções cognitivas, porque a partir daquele momento ele vai aprender, surpreso, que o promotor comete todas as distorções e que a defesa praticamente nunca comete distorções, porque ela se baseia sempre em fatos. Então, normalmente tem um manual que envolveria, em casos, digamos, depressão, ansiedade, alguma coisa entre 10 a 12 sessões, e aí então há um preparo progressivo do paciente, desde o momento em que ele chega, e que absolutamente nós temos de conhecer
E eu diria que esse conhecimento foi substituído, ou foi pelo menos dado pela carta, ou seja, eu tinha muitos elementos ali, e depois tinha a urgência, ou seja, nós só tínhamos esse momento, e além disso nós estamos lidando com um indivíduo absolutamente diferenciado, não é isso? Então, a gente pode fazer isso, eu diria que em exceções, mas a técnica, que é o processo que vocês viram aqui, eu nunca utilizo antes de 4, 5 sessões, o que dá um mês de preparo. Eu gostaria agora de convidar, então, o Gustavo. Eu sempre te chamo de Gustavo, né? É o outro personagem interno. É o teu alter ego. Então, gostaria de te convidar novamente, né? E o nosso diretor, é claro, e o doutor Sérgio. Eu gostaria de, talvez, perguntar para ti, eu não me animo a dizer o nome, ao personagem interno e externo, Augusto, e a pessoa, como é que foi a experiência de ser Kafka e ser entrevistado processualmente, digamos, com essa técnica? O Kafka foi uma pesquisa que eu comecei em janeiro. Coincidentemente, eu estava começando a ensaiar uma peça, O Castelo, do Kafka, e então já tinha lido mais de 70% assim, da obra dele. E aí o Sérgio, que é o idealizador dessa loucura, né? Mais uma vez, que a gente já fez Dorian Gray aqui, né? Foi ótimo. E aí ele falou, agora é Kafka. Eu falei, pô, Kafka eu estou estudando agora. E eu sou louco por Kafka. E então, aí eu comecei a aprofundar, porque o Kafka realmente escreve muito sobre ele nos livros, né? Então eu comecei a ler muito a obra dele, depois as biografias. A gente começou a se encontrar, eu e Sérgio e o Renato, para afinar esse combinado, né? Porque o Kafka é uma pessoa, sem dúvida, muito maior do que qualquer interpretação, assim. Então, combinar que Kafka, qual o viés que a gente ia dar para esse Kafka. Então, a gente combinou isso tudo. E foi muito interessante, porque, na verdade, essas distorções cognitivas, como a gente não teria esse preparo de um mês, né? O Sérgio me apresentou algumas dessas distorções 2 semanas atrás, né? E é muito interessante porque tanto o Kafka como eu mesmo, assim, sabe? O Kafka que eu falo, eu comecei a procurar na biografia do Kafka essas distorções e comecei a reconhecer também muito de mim nessas distorções, assim. E comecei a identificar realmente esse tipo de pensamento. Tipo, um exemplo bobo, mas eu acordei tarde, aí eu penso, pô, se eu tivesse acordado um pouco mais cedo, sabe? Acabei de acordar tarde, então o que vai adiantar eu pensar, né? Se eu tivesse acordado um pouco mais cedo? Esse tipo de pensamento, assim, que acaba de fazer um teste, ator é muito testado, né? É muito posto à prova. Então, eu acabo de fazer alguma coisa desse tipo, fico sempre me perguntando, será que gostaram de mim? Será que foi bom o suficiente? Mas podia ter sido melhor se ontem eu tivesse feito tal coisa. Então, esse tipo de coisa que realmente machuca muito, sabe? E às vezes, é um ponto de se tornar insuportável mesmo. Muitos atores, assim, é a minha realidade, né? E entrar em contato com essa técnica foi muito interessante nesse sentido, porque eu vejo muitos atores realmente desistirem da profissão, porque o ator, principalmente o ator de teatro, o ator de cinema, de televisão, ele pode se ver e se julgar comparativamente, mas um ator de teatro não se vê nunca, o que é uma bênção, mas ao mesmo tempo você fica, essas distorções, elas podem tomar uma proporção muito grande, porque você não tem fatos para se basear, a não ser que você receba um prêmio ou então muitos elogios, mas que não adianta, porque poderia ter sido melhor sempre. Esse poderia ter sido melhor é uma coisa que pode infernizar a qualquer momento, né? Então foi muito interessante. O primeiro que eu fiz, o Dória, e esse foram trabalhos que eu tenho muito orgulho de participar. Eu acho muito legal eu estar aqui fazendo teatro num congresso de cérebro, comportamentos e emoções, sabe? Então,
E realmente tem muita coisa para ajudar uma coisa na outra, né? A gente, já na companhia de teatro íntimo, todos os meus personagens, eles acabam passando por uma sessão terapêutica, assim, até mesmo para ver qual é se ele está lógico, né? Como é que está as questões das convicções dele. Então, realmente, eu acho essa experiência de estar aqui hoje uma experiência muito, muito gratificante e muito especial mesmo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que foi muito prazeroso fazer esse trabalho. Foi prazeroso estudar a história do Kafka, estudar a biografia dele e descobrir uma figura interessantíssima, né, que, em um primeiro momento, eu tive uma resistência a ele e, no decorrer do conhecimento da obra dele, do conhecimento da história dele, eu realmente fui me encantando com Kafka e realmente me emocionando. Trabalhar com Augusto é muito prazeroso também, porque Augusto é um ator que vai fundo. E em alguns momentos nós fizemos alguns comentários interessantes. Seria o seguinte: eu disse, Augusto, nós temos a história do Kafka, nós temos vários elementos, mas como é interessante que tanto na tua vida quanto na minha vida nós temos também vários conflitos e várias distorções e vários padrões do Kafka. Então isso eu acho uma coisa muito interessante quando se trabalha com um ator, quando se trabalha numa montagem, é olhar o personagem, mas é útil também perceber quais são as sintonias, né, que podem ser estabelecidas. E isso foi uma coisa que aconteceu. Eu acho que isso estava muito presente hoje aqui, né, exatamente o que nós comentávamos, assim, de entrar em contato com as nossas semelhanças. Alguma coisa a gente sempre tem parecido com o personagem. Enfim. Eu vou falar muito rapidinho, porque acho que a minha participação é muito mais no sentido de trazer o teatro para dentro de uma atividade como essa, de trazer o prazer e de deixar as coisas teatralmente cada vez mais interessantes. E ao longo do trabalho com o Sérgio, dentro da companhia, a gente já tinha percebido como que a área de vocês pode ajudar a nossa. E agora é muito bom ver que a gente também pode fazer o caminho contrário, né? Trazer o teatro para ajudar a esclarecer técnicas, enfim, trazer personagens, mesmo que Kafka tenha existido para cá, que talvez não fosse tão possível ou tão ético trazer pessoas para falar dos seus próprios problemas. Então eu acho fascinante ver como o teatro pode e tem feito muito esse caminho contrário agora, e emocionar, né? Porque eu fiquei muito emocionado, fiquei muito feliz de ver. Por falar em emoção, num primeiro momento, o Augusto, de fato, estava muito emocionado. Isso era visível na sua face. E você mesmo chorou. E a minha pergunta é, foi o ator? Foi uma mistura? Como é que isso se passa? Há um treino para isso? Pois é. Não, foi o personagem e foi a ideia até sua, que você falou na hora que a gente chegou aqui, que eu ouvi você falar, não, porque muitos personagens chegam realmente não aguentando mais, assim, muito, e depois saem um pouco aliviados. Muitos pacientes chegam realmente muito carregados, né, muito emocionados, muito sensíveis e cansados. Aí eu falei, realmente, né? Ainda mais o Kafka. O Kafka, para chegar a pedir ajuda, ele vai estar morto. Então eu achei que seria coerente com a cena, então foi uma coisa pensada mesmo para o personagem, feito pelo ator. Acho que assim, a gente tem o privilégio realmente de poder estar conversando, né, aparentemente referenciais tão diferentes, mas que lidam, né, com a emoção, com o comportamento, que precisam utilizar a cognição na decisão. Não é interessante que o personagem chore, né, dentro do contexto de uma entrevista, porque é assim que deveria, ou que se passa na vida real. E eu acho que eu me sinto assim muito emocionada também, muito feliz de poder estar com pessoas tão interessantes, uma situação tão interessante de interface, de referenciais que a gente pode ir ao encontro e também virem ao nosso encontro. Nós, médicos, temos a mania de dizer que as pessoas têm que vir ao nosso encontro. Nós podemos pedir também para eles, né, nos darem coisas como vocês estão nos dando. Muito obrigada.